Dia aos colegas professores que estão presentes conosco aqui nessa sala de aula virtual. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Mirela, eu acho que é bom você bloquear seu microfone, que está dando retorno. Certo. Só um minuto. Sim, então, meu abraço aos colegas professores que estão aqui. É um prazer muito grande estar com vocês, e nesse momento de isolamento social, a gente tem o privilégio, né, se é que a gente pode falar em privilégio, mas a gente tem esse privilégio de poder encontrar com colegas que a gente, numa situação presencial, teria maior dificuldade. De todo modo, quero dizer para vocês que é um grande prazer. Agradecer à Secretaria Municipal de Educação de Natal pelo convite, e agradeço em nome da Secretaria de Educação à Distância, que possibilitou que eu estivesse aqui presente com vocês. A UFRN, a CEDIS, tem desenvolvido um trabalho muito importante na área de formação de professores, não só pelos cursos de graduação, os cursos regulares, tanto na modalidade presencial como na modalidade à distância, como também através da participação nesses eventos. E nesses últimos 2 anos, esse trabalho com formação de professores, ele tem se tornado mais intensivo, de modo que a gente tem desenvolvido um trabalho, principalmente de formação na área das tecnologias digitais, na área dos recursos para o ensino mediado por tecnologias. Então, eu espero poder, nessa manhã, compartilhar com vocês algumas dessas informações e dizer que tudo que nós estamos fazendo, tudo que tem sido feito, tem sido resultado não só da experiência da UFRN nesse trabalho, mas também de toda uma tentativa de buscar, de tentar ajustar essas atividades ao momento que a gente está vivendo. Não existe, como na educação de uma forma geral, não existe uma fórmula, não existe um modelo que se adeque a todas as situações. Cabe a cada professor, dentro das suas competências, dentro das suas habilidades, dentro da sua forma de encarar o ensino, adequar esses modelos, adequar essas propostas à sua realidade prática. E é a partir dessa visão que eu trago para vocês essas informações, esse compartilhamento de experiências, sempre na perspectiva de que não existe uma resposta que seja uma resposta comum a todos, né? Existem respostas, aliás, existem orientações, proposições, mas que elas nem sempre são adaptadas de uma forma igual a todas as realidades. Isso vai depender de uma série de coisas que nós veremos durante essa manhã. Em relação à pergunta que Mirela me fez sobre a participação de vocês, eu sugiro que as perguntas fiquem para o final, porque pode ser que ao longo da minha apresentação vocês já tenham essas respostas e possam aprofundá-las, de modo que é melhor que a gente siga esse curso, até porque a gente não tem muito tempo. Apesar de parecer muito tempo, 1h30, não é, dada a complexidade, a riqueza de discussões que a gente poderia ter com essa temática, né? E quero agradecer também, aproveitar não só a Mirela, a Pâmela, por estar aqui, nos dando esse suporte, a toda a equipe de TI da Secretaria Municipal de Educação e aos colegas intérpretes que estão aqui abrilhantando e possibilitando que a gente possa chegar a todos aqueles de uma forma mais tranquila e mais comunicativa e colaborativa. Bem, então a minha fala, eu vou tentar ser um pouco
ir um pouco devagar, até para possibilitar a compreensão de todos, e vou compartilhando esses slides que eu preparei aqui para vocês. Então, como Mirela já apresentou, eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou lotada no Centro de Ensino Superior do Seridó, em Caicó, trabalho já há mais de 28 anos na universidade e sempre com formação de professores. Ultimamente estou na Secretaria de Educação à Distância, responsável pelo setor de formação permanente, e foi por isso que meu nome foi sugerido para esse encontro. Bem, como vocês sabem, o GENAT, ele tem como tema esse ano práticas docentes na perspectiva da cultura digital. Então, são dois campos, por exemplo, dois campos que eu digo, práticas docentes e cultura digital, são duas áreas de discussão que são muito amplas e que nós não teríamos condições de esgotá-las nesse momento. Eu dei uma olhada na programação, vocês têm uma programação riquíssima, que vai abordar esses dois temas, principalmente foi priorizado as questões da cultura digital, mas mesmo assim a gente não esgota essa temática num encontro. A gente precisa estar sempre na perspectiva de atualização, faz parte do trabalho do professor buscar essa atualização para que a gente mantenha um link, a gente mantenha um contato mais direto com o crescimento e o desenvolvimento dessa área. A área da tecnologia, ela é a que mais se desenvolveu nos últimos anos. E tecnologia no sentido não só do ensino, mas em todas as áreas. Foi a partir do desenvolvimento da tecnologia, ou seja, da aplicação da ciência, que a gente conseguiu resultados tão rápidos, diferente de outras circunstâncias, por exemplo, para a produção de vacinas agora para o Covid-19. Então, a tecnologia, ela tem tido um papel importantíssimo na sociedade atual. E a cultura digital, ela é resultado desse desenvolvimento tecnológico, né? Ele resulta da aplicação do desenvolvimento da tecnologia e principalmente do crescimento, da evolução, do domínio da inteligência artificial. Então, são temáticas que vocês podem ver que abrangem uma discussão e um campus de conhecimento que é muito extenso, né? Então, o GENAT, nessa trilha que nós estamos, né, portanto, nesse bloco que nós estamos, que essa manhã está inserido, as discussões versam sobre a apropriação e os usos competentes de tecnologias digitais como recursos pedagógicos que contribuam no processo de apropriação e usos competentes dos recursos digitais no processo de ensino-aprendizagem. Então, é um objetivo, é um escopo, é uma meta ambiciosa, porque com discussões a gente não vai chegar ao desenvolvimento de competências, mas a gente vai mostrá-los, vai introduzi-los, quais são as competências que podem ser desenvolvidas, né? Como é que a gente pode usar esses recursos pedagógicos e o que são esses recursos pedagógicos e de que forma esses recursos pedagógicos eles podem contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, que é o nosso campo de trabalho, é onde a gente realmente, onde a gente exerce com maestria aquilo que nós sabemos, ou seja, promover a aprendizagem do aluno. Então, mesmo que seja um escopo, uma meta ambiciosa, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse exercício. E não é só nesse módulo aqui, não é só nessa manhã que isso está sendo buscado. Isso está sendo buscado em todo o GENAT, de modo que vocês precisam participar efetivamente de todos os momentos do encontro para poder alcançar o máximo possível esse objetivo. E participar ativamente no sentido de fazer perguntas, tentar esclarecer as dúvidas de vocês. Bem, a partir disso, o que é o nosso tema, ele fechou em produção de videoaulas. Nas trilhas, aliás, nas outras atividades dessa manhã, vocês terão
discussão como ensino híbrido, como videoaulas para a educação infantil, uma série de outras oficinas, mas essa vai focar especificamente na produção de videoaulas. E como oficina, como eu já disse para vocês, a gente não vai esgotar o tema. Eu vou trazer para vocês uma abordagem rápida sobre tecnologia e recursos digitais para o ensino e aprendizagem, e aí eu discuto questões conceituais e introdutórias sobre o que é tecnologia e recursos digitais, porque isso é importante que a gente saiba o que é isso e saiba distinguir essas duas coisas para a gente poder desenvolver essa competência. São termos que muitas vezes são usados como a mesma coisa e não é a mesma coisa. Depois eu vou discutir com vocês o ensino mediado por tecnologia, o que é e quais as possibilidades e desafios, porque a gente também fala em mediação. Mediação não é uma coisa fácil de se fazer, não é uma coisa que a gente faz de qualquer jeito. Mediação significa preparar, planejar e estabelecer metas específicas, né? E depois, como terceiro tópico, vamos ver o vídeo como recurso digital, porque um vídeo, ele não tem só a característica de um recurso digital, eu posso ter um vídeo documentário que ele é comercial e que eu posso trazê-lo para a minha sala de aula como um recurso pedagógico. Eu posso também produzir um vídeo que ele não tem nenhum objetivo didático, e posso produzir um vídeo que tem um objetivo didático. Então, a gente vai ver quando é que esse vídeo ele se torna um recurso didático, através da sua aplicação didática. Depois, vamos ver quais os aspectos que devem ser considerados para preparação e gravação de uma videoaula, não só em termos de softwares, como de recursos, e vamos terminar com uma demonstração rápida de uma das ferramentas do software, o OBS Studio, como possibilidade de prática. Então, nós vamos ter esses 5 pontos discutidos agora pela manhã. Bem, vamos lá. Então, vamos começar. Qual é o objetivo, né, exatamente dessa nossa oficina, que é produção de videoaulas? Qual é o objetivo que nós temos aqui nessa produção de videoaulas? O nosso objetivo é apresentar a produção de videoaulas como recurso didático para o ensino a partir da abordagem da tecnologia no contexto da cultura digital. Então, o nosso objetivo é esse. A gente não tem outro objetivo. A gente não vai fazer discussão, a gente não vai trazer uma discussão crítica ou analítica sobre videoaulas, mas a gente vai, sim, apresentar essa videoaula ou esse recurso, ou essa produção audiovisual, como um recurso didático para o ensino. Então, para abordarmos isso, nós vamos trabalhar com 3 conceitos fundamentais: cultura digital, tecnologia, recursos digitais e vídeo. Cultura digital. Quando a gente fala em cultura digital, o que a gente está falando? Ora, cultura, se a gente for para uma discussão antropológica, cultura significa tudo aquilo que é produzido pelo homem, né, pela pessoa, a partir da modificação do ambiente onde ele vive. Então, do ponto de vista da antropologia, um aspecto bem teórico, cultura é isso. É tudo aquilo que eu faço no meu cotidiano e que eu modifico esse meio cotidiano. Então, eu produzo uma cultura, eu altero o curso natural das coisas e estabeleço a minha intervenção, a minha presença naquele ambiente. Quando eu falo em cultura digital, nós estamos falando de um termo, de uma expressão que ela é uma expressão típica da sociedade contemporânea. O que é essa expressão típica da sociedade contemporânea? Porque a nossa cultura, ou a nossa forma de viver e de interagir no mundo atual,
ele se dá basicamente a partir de meios digitais. Que meios digitais são esses? A comunicação através de telefones, de smartphones, a comunicação através das mídias sociais, a comunicação através da televisão, canal aberto e canal fechado, a comunicação através da internet. Então, tudo que nós fazemos, o mundo contemporâneo, ele está amplamente situado dentro dessa cultura digital. Quando a gente vai a um banco retirar dinheiro, a gente está inserido no mundo da cultura digital. A gente está manipulando, a gente está sendo atendido por um caixa, né, ali um caixa virtual, um totem daquele, a gente está acessando a conta, a gente está dentro de um mundo digital. Eu vou diretamente na minha conta, através de uma máquina, e faço movimentação na minha conta, retiro dinheiro da minha conta, deposito dinheiro na minha conta, sem precisar manipular esses, fisicamente, naquele momento, esse dinheiro. Eu pago uma pessoa através de um Pix, de uma transferência bancária, e isso faz parte da cultura digital. Então, cultura digital, nesse sentido da sociedade contemporânea, é essa nossa vida, é a vida que a gente vive, que está imersa num mundo digital, num mundo que não é palpável por nós, mas ele é manipulado por toda uma tecnologia. E aí a gente chega ao conceito do que é tecnologia. Tecnologia é tudo que diz respeito ao suporte, ou seja, a matéria, né, aquilo que é material, que possibilita o funcionamento dessa cultura digital. Então, quando eu falo em um programa, voltando ao exemplo do banco, se eu estou lá na máquina de autoatendimento, no setor do autoatendimento, e eu estou fazendo uma transferência bancária, ou eu estou fazendo um depósito através de um envelope que eu coloco na máquina, aquele programa que está ali possibilitando que eu execute essa ação, ele representa uma tecnologia. Por quê? Porque é a aplicação de um conhecimento que foi gerado através de estudos que foram feitos na área de computação, da computação como ciência, e isso se transformou numa possibilidade prática. Então, a tecnologia, ela vai dizer respeito não só a isso que é caracterizado como programas, como softwares, como também o equipamento que eu vou utilizar. Então, aquela máquina, ela também é uma demonstração da tecnologia. Ela permite que essa cultura digital, ela se efetive, ela se materialize. Um smartphone, um telefone, ele também é um exemplo, ele representa uma tecnologia. E o que está dentro dele, quer dizer, o que faz ele funcionar, todos os programas, todos os dispositivos, também é tecnologia. E essa tecnologia, ela vai possibilitar, ela vai se transformar também em recursos digitais. O que é um recurso? O recurso é o que eu posso utilizar. A tecnologia em si, ela permite, ela possibilita o uso. Agora, o recurso, o que eu vou utilizar para aplicar essa tecnologia é que vai ser o meu recurso. Então, por exemplo, eu tenho um aplicativo. O meu banco, ele começou a fazer atendimento através de um programa que eu baixo no meu computador. Isso é um recurso digital. Então, o banco criou a tecnologia, mas eu ainda não tenho o recurso, o que é que eu vou fazer? Eu vou baixar no meu celular ou no meu computador o recurso que vai possibilitar eu usar essa tecnologia criada pelo meu banco. Então, a tecnologia que só estava lá no caixa de autoatendimento no banco, agora esse recurso vem para o meu celular. E depois,
como um dos exemplos desse recurso digital, aqui na nossa manhã, a gente vai usar o vídeo. Então, o vídeo, ele vai ser essa tecnologia utilizada nessa cultura digital que vai se transformar num recurso educacional, ou seja, numa forma de eu desenvolver o meu ensino. Então, eu espero que essa minha explicação, desde o conceito de cultura digital, tenha possibilitado a gente chegar e compreender o que é o vídeo como recurso digital. As dúvidas a gente pode tirar um pouco mais adiante. Então, vamos lá. Chegando agora para discutir isso bem especificamente, tecnologia e recursos digitais para o ensino-aprendizagem. Veja que todos os meus exemplos que eu estava dando anteriormente estavam relacionados ao banco, porque é uma coisa que a gente conhece, é uma coisa que a gente é acostumado a fazer. Mas agora eu vou recortar isso, ou seja, eu vou fechar isso dentro da nossa atividade como professor. Como é que eu vou compreender essa tecnologia e esses recursos digitais dentro daquilo que eu faço como professora? Então, eu vou para os aspectos conceituais e introdutórios disso. Eu vou começar dando um minutinho para que vocês pensem sobre duas questões que eu vou propor. Podem até escrever aí no caderno, tentar responder, para depois a gente ver se as respostas conferiram. O que é tecnologia, que eu já falei, e o que são recursos digitais, o que é que eu falei. Então, está na hora da gente colocar no papel e ver se a gente assimilou isso. Então, 5 segundinhos para a gente pensar sobre isso. Muito bem. Então, pensamos sobre isso. Vamos lá. Quando a gente traz esse conceito para a nossa realidade como professor, nós temos bem clareza que o que é que nós fazemos? Através da prática do ensino, o que é ensino para a gente? O que é ensinar para a gente? É aquilo que a gente faz como professor. Então, se eu for pensar, vamos fazer uma comparação. Um médico faz consultas visando a saúde. Um dentista, um odontólogo, ele restaura um dente visando tratar, visando fazer com que a dor daquele dente, ela cesse. Uma pessoa que trabalha, um gari, que faz um trabalho importantíssimo, ele recolhe o lixo, né, para que a cidade permaneça limpa. Nós, professores, ministramos o ensino para que o nosso aluno alcance a aprendizagem. Então, nós, como professores, nós ensinamos. Ensinar significa criar as condições para que o nosso aluno aprenda, e nós queremos que esse aluno desenvolva, ou seja, domine esse objeto do nosso ensino. Então, com a minha atividade profissional, eu quero que o meu aluno aprenda. Isso é o que o professor faz. É isso que caracteriza a profissão docente. Para fazer isso, eu posso usar tecnologia e diferentes recursos. E isso sempre foi usado. Se a gente for pensar, por exemplo, se eu for pensar na tecnologia que os meus professores usavam quando eu estava no meu primeiro grau, porque eu ainda sou do tempo do primeiro grau, aliás, sou até um pouco anterior a isso, antes das últimas reformas da lei, eu vou dizer que os meus professores usavam como tecnologia a apresentação dos conteúdos utilizando quadro verde, que na época já tinha sido mudado, em vez de quadro negro para quadro verde, utilizavam giz, o giz ainda é a base de cal, e usavam como recursos, por exemplo, o álbum seriado, ainda escrito à mão, que ele botava num cavalete, ia passando aquelas folhas. Ele
reproduzia filmes para a gente usando um reprodutorzinho de filme, que o filmezinho vinha num rolo e era ele que ia passando aquele rolinho e contando a história. Então, eles já usavam vídeo. Então, esse professor usava uma tecnologia e um recurso que estão presentes na sala de aula hoje, só que numa tecnologia mais moderna. O professor hoje, ele pode usar um quadro que não é mais um quadro de giz, mas é uma lousa que muitas vezes pode ser branca ou pode ser de vidro com fundo branco, que ele escreve, em vez de com giz, com um pincel para quadro branco. Ele usa como recurso um multimídia ou uma TV, enfim, mas tudo isso visando que o meu aluno aprenda e que os conteúdos de ensino sejam apresentados. Então, como professor, ao longo dos anos, desde que a escola foi inventada, lá na Idade Média, que a gente faz as mesmas coisas. Na história da educação, a gente vai observar que a instituição escolar é uma das instituições mais antigas e que mais tem se conservado dentro do seu modelo original. Então, a gente tem um professor que ele faz uma mediação desse conhecimento para que o aluno aprenda. Se a gente for para a pedagogia tradicional, e aí a gente vai dizer, todo mundo tem medo de dizer que é tradicional, a gente vai dizer que a atividade de ensino do professor, ela já foi mais diretiva, ou seja, o professor, o centro da apresentação dos conteúdos era o professor achava que ele, ainda tem colegas que acham, mesmo na universidade, que o aluno aprende porque ele ensina, mas o objetivo sempre foi ensinar. E a gente tem hoje algumas abordagens, algumas formas de ensinar que são menos diretivas, ou seja, o aluno tem uma maior participação, e a gente sabe que nós, professores, não somos o elemento principal da aprendizagem do aluno. Nós somos um desses recursos que o aluno utiliza para aprender, mas que a aprendizagem, ela é própria do aluno. O que é que eu tenho que fazer? Se eu sou de uma abordagem mais moderna, não diretiva, eu tenho que criar as condições para que esse aluno desenvolva essa aprendizagem. E eu vou fazer isso utilizando tecnologia e recurso apropriado para esse ensino. Bem, então, dentro dessa perspectiva do ensino mediado por tecnologia, sobre o que é que eu estou falando? Sobre o que é que eu estou me referindo? E quais as possibilidades que eu tenho? Se eu já estou nessa perspectiva, se eu já estou nessa condição de saber que eu, como professor, sou um facilitador da aprendizagem do aluno, e que o aluno, ele não vai depender da minha presença física ou virtual constante para que ele aprenda, eu, como professor, no meu trabalho como docente, eu vou criar as condições de aprendizagem, então vou planejar para que esse aluno se aproxime, domine mais rápido esse conteúdo. Eu vou acompanhar o desempenho desse aluno, ou seja, vou acompanhar como é que esse aluno está estudando. O desempenho envolve desde o estudo até a aprendizagem, e eu vou avaliar esses resultados de aprendizagem. Essa avaliação dos resultados de aprendizagem, ela tem dois objetivos. Para mim, como professor, saber se as condições de aprendizagem que eu pensei foram adequadas, e para o meu aluno, na minha perspectiva, saber se o meu aluno conseguiu dominar esses conteúdos. Para isso, a tecnologia que eu vou utilizar, que vai estar em relação direta com esse meu trabalho como professor, ela vai me indicar as possibilidades que eu tenho para criar essas condições de aprendizagem, e ela vai disponibilizar essas ferramentas para que eu crie essas condições de aprendizagem,
para que eu acompanhe o desempenho do aluno e para que eu avalie os resultados. E essa tecnologia também, ela vai me possibilitar registrar isso. Ah, meu Deus, é muito difícil eu saber, nesse ensino remoto, se o meu aluno está ou não realizando as atividades. Mas a tecnologia, ela me permite fazer isso, de diferentes formas. Eu posso criar uma planilha no meu caderno, que eu vou escrevendo quantas vezes o aluno entrou no WhatsApp, quantas perguntas ele me fez, quantas vezes ele esteve no ambiente virtual que eu estou utilizando. Muitos ambientes já dão esses relatórios escritos. Então, a tecnologia, ela tem muitas possibilidades. Muitas vezes, nós não sabemos usar essas possibilidades. E isso é um absurdo? Isso mostra a nossa incompetência? Não, isso muitas vezes mostra a nossa falta de formação para isso. Nós não somos obrigados a saber tudo. A gente tem que buscar essa aprendizagem. Da mesma forma que o aluno tem que aprender a buscar a aprendizagem, a aprender a aprender, nós também precisamos, como professores, termos essa necessidade, identificarmos e criarmos a motivação para aprender. Então, considerando isso, considerando o nosso trabalho como professor e a tecnologia que a gente tem, o que é o ensino mediado por tecnologia? Quais são os desafios que a gente tem, quais são as possibilidades que a gente tem, do ponto de vista bem real. Não pensem vocês aqui que eu estou falando como professora da universidade, como uma pessoa alheia à situação do ensino no Brasil, na escola pública. Não estou falando nessa posição. Eu estou aqui apresentando os desafios. Primeiro é esse que eu estou dizendo mesmo, da competência tecnológica. Ora, a gente não sabia usar celular, a gente não sabia entrar no Instagram, a gente não sabia usar Facebook, e hoje a gente sabe. A gente teve curso para isso? Não precisou, mas a gente foi treinando, a gente foi desenvolvendo essa habilidade no dia a dia, e hoje a gente sabe. A gente foi perguntando ao filho, à filha, à colega, e hoje a gente sabe fazer uma postagem no Instagram, a gente sabe gravar uma história, a gente sabe ver quem entrou na nossa conta, a gente sabe bloquear, a gente sabe fazer um monte de coisa. Então, a gente desenvolveu uma competência tecnológica para as redes sociais. Então, a gente precisa desenvolver uma competência tecnológica para o ensino. A gente precisa desenvolver engajamento e motivação, ou seja, interesse para... eu quis ser muito ativa no meu Facebook, eu sempre posto o que eu estou fazendo no meu Instagram, por quê? Porque eu me engajei e eu estou motivada para isso. Eu vou viajar, eu vou ver a sangria de um açude, vejo um passarinho lindo no meu jardim, eu vou comer uma comida gostosa, eu estou me divertindo no final de semana, eu estou motivada, engajada e publico no meu Instagram. Eu também preciso estar engajada e motivada para trabalhar na minha sala de aula virtual, na minha sala de aula presencial. Eu preciso fazer a gestão do tempo, aprender a planejar o conteúdo de ensino de acordo com as possibilidades minhas e dos meus alunos, tendo em vista o uso da tecnologia. E eu preciso desenvolver competência para a aplicação didática e pedagógica dessa tecnologia. Se eu sou competente para usar o Instagram para a minha vida social, eu preciso aprender a utilizar a tecnologia para a minha vida profissional. E quais são as possibilidades? Bem, qual é a tecnologia que eu tenho? O meu smartphone, ele possibilita eu gravar pequenos vídeos? Ótimo. Não possibilita? Eu tenho um computador que tem câmera e que tem microfone? O meu computador está com o microfone danificado, mas eu posso instalar um microfone externo, ou então usar o microfone que eu utilizo no meu celular para adaptar o meu computador. Então, eu tenho que ver qual é a tecnologia que eu tenho. Qual é a tecnologia que os meus alunos têm?
Eu não posso criar um recurso, propor um recurso que o meu aluno não vai ter acesso. Então, quais são as possibilidades? Esse aluno, eu vou gravar um vídeo que esse aluno só vai poder assistir no final de semana ou no final do dia, quando o pai dele e a mãe dele chegar com o dispositivo que ele tem. Então, eu tenho que deixar esse vídeo aberto por muito mais tempo. Eu tenho que definir o tempo para o planejamento e eu tenho que ver a infraestrutura de suporte. Bem, eu estou com algumas dificuldades. Qual é o suporte que a minha escola vai me dar em termos de alguém, ou a secretaria vai me dar em termos de alguém para me ajudar nisso? O GENAT é uma dessas possibilidades. Bem, então esse ensino mediado por tecnologia, ela vai enfrentar, como tudo na nossa vida, com o uso da tecnologia, vai ter esses desafios que a gente tem que vencer, dependem do nosso desejo e do nosso empreendimento, e vai ter as possibilidades. Se eu sou competente nas minhas redes sociais, eu tenho grande possibilidade de ser competente no meu trabalho como professor. Então, falando sobre recursos e aplicação, nesse meu trabalho como professora, na perspectiva do ensino mediado por tecnologia, eu vou ter à minha disposição hoje, dentro da cultura digital, softwares, que são programas primários de geração de informação. Então, o que é um software? Por exemplo, o OBS, ele é um software. Eu vou ter ferramentas, que é um dispositivo de programa que me permite gravar isso. Então, por exemplo, dentro do pacote do Office, eu posso gravar um vídeo, um pequeno vídeo, que é uma ferramenta disponibilizada por exemplo, pelo PowerPoint. Então, ali eu tenho uma ferramenta dentro do Office, que é o PowerPoint, que me permite lidar isso. Então, a ferramenta, ela está dentro do próprio programa. E eu posso ter um aplicativo, que é um programa de computador ou de um smartphone, que eu baixo, ele não faz parte de nenhum programa dentro do meu aparelho ou dentro do meu computador, mas que ele é compatível, ou seja, ele tem uma tecnologia que se comunica com a tecnologia do meu aparelho, que eu posso baixar e utilizar para usar como recurso educacional, como recurso para o meu ensino. Então, os softwares, as ferramentas e os aplicativos, eu trago esses conceitos só para que vocês entendam, mas, na verdade, eles têm uma mesma funcionalidade, eles têm uma mesma aplicação. Eles são dispositivos, recursos que eu posso utilizar para dar as minhas aulas. Então, mesmo que tenha o nome de software, ele vai ter a mesma aplicação, se eu quiser, para aquela minha atividade, certo? Então, o vídeo como recurso didático. Quais as características e a aplicação dele? Quando eu falo em aplicação, como é que eu posso utilizar um vídeo para a minha aula, para o meu ensino? Como é que eu posso fazer isso? Então, vem a segunda pergunta, que aí eu faço para vocês. Enquanto eu tomo água, vocês pensam, o que é um vídeo? E aí, 5 segundinhos para pensarem sobre o que é um vídeo. Escrevam aí o que é um vídeo. E aí? Deu para pensar? Conseguiram pensar o que é um vídeo? Vamos lá. Não é uma coisa complicada. Não é complicado a gente fazer. Se a gente faz um story para publicar no Instagram, a gente pode produzir um vídeo. Olha aí que maravilha. Um vídeo é muito parecido com um story que a gente grava. Então, vamos lá. Então, do ponto de vista conceitual, né, o que a gente pode dizer sobre vídeo? Vídeo é uma forma de expressão com uso de imagem, som e texto.
Então, num vídeo, eu vou me expressar, portanto, eu vou me comunicar, eu vou apresentar uma ideia que vai ser transmitida, vai chegar ao meu ouvinte, ao receptor da minha mensagem, com uma imagem, com um som e com um texto. Ou, no caso de eu não ter possibilidade de utilizar o som, ele vai usar com uma legenda, ele vai aparecer com uma tradução em libras, mas é uma forma de comunicação, de passar uma mensagem. Então, o vídeo, ela expressa, ela apresenta uma mensagem que o receptor é a outra pessoa que está ouvindo, que está assistindo o vídeo, que está do outro lado da câmera, vai receber essa informação. O vídeo também, do ponto de vista conceitual, ela é um tipo de linguagem comunicativa. O que é uma linguagem? Uma linguagem é qualquer coisa que possibilita que uma mensagem seja veiculada. Então, a linguagem oral, a fala é uma linguagem. Libras é uma linguagem. A escrita é uma linguagem. O vídeo também é uma linguagem. É um recurso de comunicação assíncrona. Nossa, essa foi uma das palavras mais utilizadas nesse último ano. O que é assíncrono? O prefixo as significa sem sincronicidade. O que é sincronicidade? Comunicação direta, ao mesmo tempo. Então, o vídeo é um recurso de comunicação onde as pessoas vão estar recebendo essa mensagem em momentos diferenciados. Então, eu gravo o vídeo, por exemplo, essa nossa oficina aqui está sendo gravada. Vocês, eu e vocês, estamos aqui numa comunicação síncrona, ao mesmo tempo, à mesma hora. Nós vamos daqui a pouco poder conversar por mensagens, mas outros colegas assistirão esse mesmo vídeo de forma assíncrona, ou seja, não vão estar presentes, não vão ter essa possibilidade de comunicação direta, ao vivo, como nós vamos ter daqui a pouco. O vídeo também é um suporte ao ensino e aprendizagem, mediado por tecnologia. Veja bem que essa palavra suporte, ela é fundamental. O vídeo, ele não é suficiente sozinho. Ele é um suporte ao meu trabalho como professor. Eu não vou perder o meu lugar como professor. Eu não vou perder a relevância da minha competência didática e pedagógica. Muito pelo contrário. Para que eu grave um vídeo e que ele tenha uma boa aplicação didática, a minha competência didática, ou seja, de apresentar bem o conteúdo, de saber trabalhar esses conteúdos e esses conceitos, de saber interagir com o meu aluno, ela vai ser maior do que se eu estivesse, por exemplo, numa sala de aula presencial. Então, o vídeo, ele tem esse desafio para a nossa docência. Nós temos que ter uma competência didática muito grande e temos que ter uma competência pedagógica, que é subjetiva. A competência pedagógica, ela é desenvolvida ao longo da nossa formação, ao longo da nossa experiência. Eu posso ter anos como professora, ter didática, dominar a didática, mas não ter uma boa pedagogia. Ou seja, não saber transformar essa didática adequada para cada situação, para cada grupo de alunos que eu tenho. Por isso que no início da minha fala eu disse para vocês que o que eu ia trazer para vocês não era uma fórmula, não era uma receita. Ela vai se adaptar a cada realidade de cada um de vocês, de cada um na sala de aula. Eu utilizo o vídeo nas minhas salas de aula,
para minhas turmas de direito, para as minhas turmas de pedagogia, para a minha turma do mestrado, mas para cada uma eu tenho uma postura diferente, eu tenho uma pedagogia diferente de trabalhar com vídeo. Então, o vídeo é esse suporte para o ensino. Então, eu trago algumas coisas que são chamadas de taxonomia do vídeo como recurso didático. O que é taxonomia? Taxonomia refere uma lista, uma disposição. O Ferrer, em 1996, ele propõe essa taxonomia, ou seja, ele classifica o vídeo como suporte para o ensino de 4 formas diferentes. Então, o vídeo, vou começar com esse aqui que está aqui de baixo, que tem como representação esse microfone, que é o vídeo lição. Lição é uma palavra que foi extirpada da sala de aula, porque colocou-se na ideia de que lição era da pedagogia tradicional, mas não é. Lição significa apresentação, significa conjunto de informações reunidas num conjunto só. Então, a videolição, ou o vídeo-lição, o vídeo que tem como objetivo apresentar um conteúdo, ele se caracteriza principalmente por uma exposição sistematizada de conteúdos. Muito semelhante ao que eu estou fazendo aqui nessa primeira parte dessa nossa oficina. Então, eu estou fazendo uma exposição sistemática do que é o vídeo, que é o conteúdo dessa oficina. O vídeo também, para o Ferrer, ele pode ser um vídeo apoio. O que é um vídeo apoio? Quais as características do vídeo apoio? Organização de uma série de imagens que são apresentadas em movimento, portanto, como filme, como vídeo, e comentadas, discutidas pelo professor ou pelo aluno. Então, você pode, por exemplo, gravar somente uma série de imagens, sem você apresentar essa discussão no vídeo, reproduzir pedir que os alunos assistam esse vídeo e eles irem fazendo comentários para esse vídeo. Então, num outro momento, num momento síncrono, você vai com os alunos reproduzir esse vídeo, como eu estou fazendo aqui, compartilhando a tela, e os alunos vão comentando as anotações que eles foram fazendo. E você vai complementando essas anotações. Uma técnica, uma estratégia que vai se assemelhar à estratégia da sala de aula invertida, do ensino híbrido, uma das estratégias que se adequa a qualquer um desses modelos. Então, no vídeo apoio, como o próprio nome está dizendo, o professor, ele vai ter um papel que vai estar por trás do vídeo. O vídeo apresenta uma sequência de imagens, esses alunos vão assistindo esse vídeo, fazendo anotações, fazendo observações, num outro momento você vai se encontrar com eles e vocês vão discutir isso. Então, digamos que você esteja trabalhando na área de ciências, tipos de vegetação, ou do que é que uma árvore, quais as partes de uma árvore, né? Então, aí você apresenta uma série de imagens sobre árvores, você apresenta tipos de vegetação, e o aluno vai ali, você pode sugerir que esse aluno acompanhe aquele vídeo com a lição do livro didático número tal, e que a partir dali ele vá fazendo observações, o que é que ele viu no vídeo, o que é que ele viu no livro didático, e depois você retoma essa discussão para fechar o conteúdo que você está trabalhando. O vídeo também pode ser um vídeo processo, que é esse que está aqui com a claquetezinha de filmagem. O que é um vídeo processo? É uma modalidade de filmagem em que os próprios alunos criam os vídeos e compartilham esses vídeos. Então, você pode, por exemplo, mesmo trabalhando em ciências, as partes de uma árvore, então você pode pedir ao seu aluno que ele grave vídeos sobre
diferentes tipos de folhagens, o outro vai gravar um vídeo mostrando diferentes tipos de troncos, outra criança vai gravar raízes, as raízes que são externas, as raízes que são internas, e aí depois, no momento, todos compartilham as suas pequenas produções de 3, 5 minutinhos, e aí vocês vão discutindo as partes da árvore. Então, o vídeo processo, altamente interativo, altamente compartilhado, numa abordagem bem das metodologias ativas. E o vídeo interativo. O vídeo interativo é um vídeo que você vai associando perguntas, dando tempo para que o aluno responda, ou criando questões dentro do vídeo para que o aluno responda no caderno. Você vai apresentando a exposição, você vai expondo o conteúdo e você vai criando situações que o aluno vai respondendo aquelas questões, aquelas provocações que você vai fazendo ao longo do vídeo. Então, nessa perspectiva, ou seja, a partir da taxonomia dos vídeos propostos por Ferrer, o vídeo, vocês podem ver, ele vai ter diferentes funções didáticas. A função informativa, motivadora, expressiva, quando o aluno se expõe, quando ele apresenta um vídeo produzido por ele. Você vai ter um vídeo com a função didática avaliadora, porque você vai poder avaliar se o aluno está aprendendo, como é que ele está aprendendo. Ele tem uma função didática investigativa, que aí vai depender do tipo, da taxonomia que você escolheu. O vídeo tem uma perspectiva didática também lúdica, porque ele vai possibilitar, ele vai permitir que esse aluno se envolva, ele veja o processo de aprendizagem de uma forma muito mais motivadora, muito mais envolvente. Inclusive, eu posso até depois disponibilizar para vocês alguns materiais que são produzidos pelo mestrado profissional. Inclusive, eu tenho um aluno que está escrevendo sobre o vídeo como recurso didático, o vídeo produzido pelo próprio aluno, então que vocês podem depois ampliar essas discussões, vai ser muito bom vocês participarem, inclusive, das defesas que os alunos apresentam esse material, que é todo, como é um mestrado profissional, é todo voltado para a prática, tem nada teórico. E aí, dentro dessa aplicação didática, a gente pode ver os critérios para o uso didático do vídeo, né? O vídeo, primeiro, a gente tem que saber que se ele é um suporte, ele não substitui o professor, ele não nos substitui, ele nos ajuda, né? O vídeo, ele precisa de uma capacitação docente para o uso dessa tecnologia, o que nós estamos fazendo hoje, o que o GENAT está permitindo, possibilitando para vocês. O vídeo, ele tem que possibilitar a integração com as demais estratégias de ensino usadas na sala de aula. A atividade da sala de aula vai desaparecer? Não. Por exemplo, na sala de aula invertida, o aluno estuda pelo vídeo, quando ele vem para a sala de aula, ele vai discutir o conteúdo e tirar as dúvidas que ele identificou, que ele não compreendeu naquele vídeo. O professor vai perguntar sobre o conteúdo a ele, o professor vai explorar o conteúdo em sala de aula que foi apresentado no vídeo. O que o professor não vai fazer na sala de aula invertida é expor conteúdo, porque isso já foi exposto no vídeo. O vídeo, ele precisa promover o engajamento do aluno, e aí o professor não pode simplesmente passar um vídeo e não dar um roteiro para que o aluno assista esse vídeo, ele precisa dar esse roteiro, e ele vai desenvolver a autonomia estudantil, porque o professor, ele não vai, na sala de aula, substituir o que o vídeo apresentou. O professor vai ampliar a discussão do que foi proposta no vídeo. Então, a terceira pergunta, que já vai lá para eu apresentar para vocês o OBS, ele vai para uma pergunta fundamental para vocês. Consigo identificar o vídeo, a partir do que eu falei agora, ou mesmo antes, como um recurso interessante e contributivo para o meu trabalho como professor?
Porque a estratégia do vídeo, o vídeo como recurso, ele só é válido se você consegue identificar esse vídeo como um recurso importante para a sua aula. De que forma esse vídeo pode ser aliado para as minhas atividades de ensino? Então, como é que eu posso aliar esse vídeo às minhas atividades de ensino? E aí, eu vou já entrando na última parte da nossa oficina, que é a preparação e gravação de uma videoaula. Como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer para gravar uma videoaula é elaborar um programa didático. Essa elaboração do programa didático, como todo planejamento, ele vai envolver a escolha do suporte tecnológico que eu vou utilizar. Eu vou gravar o vídeo usando um celular, eu vou gravar o vídeo usando um computador e aí um software tipo o OBS que eu vou apresentar aqui. Vou delimitar o assunto, qual é o conteúdo de ensino que eu vou trabalhar. Qual é a ementa, ou seja, qual é a discussão que eu vou fazer sobre esse conteúdo de ensino. Então, todo conteúdo de ensino eu extraio uma discussão, que é a ementa. Eu vou elaborar uma sequência didática que vai ser a norteadora para o meu vídeo. Então, o que é que eu vou trabalhar? Tipo o que eu apresentei para vocês hoje, né? Eu apresentei todos os passozinhos que a gente ia ter nessa oficina. Vou definir os recursos, vou usar a imagem, vou usar perguntas, vou usar somente a minha voz, eu vou aparecer nesse vídeo? Não, eu não quero aparecer, não estou a fim de me arrumar, vai ser só a voz, então eu vou usar somente a imagem da minha apresentação. E a gestão do conteúdo e do tempo. Quanto tempo eu quero que esse vídeo dure? Esse vídeo eu quero que ele ocupe o tempo de uma aula. 45 minutos? Não, eu quero que ele ocupe somente 15 minutos, não quero cansar os meus alunos. Então, eu vou definir esse tempo e fazer a gestão do conteúdo dentro desse tempo. Então, a partir disso, a partir dessa elaboração do programa didático, eu posso passar para, por exemplo, o programa, o aplicativo que eu vou utilizar. Então, eu trago aqui para vocês um software que é gratuito, que é o OBS, que é o que eu tenho usado ultimamente, para gravação de videoaulas. Então, o OBS, ele é compatível, ou seja, ele pode ser utilizado tanto no Linux, que é um similar do Windows, né, que é um programa que, para que o computador trabalhe, eu preciso de um programa, então, o Linux e o Windows são os mais conhecidos, e também para quem tem Mac, usar o Mac, que é da Apple, que não usa nem o Linux, nem o Windows, ele usa o sistema operacional dele, é do próprio Mac. É um programa tanto de streaming como de gravação, como é de streaming. Ele faz o papel, por exemplo, de gravar lives, né, que são streams para serem publicados no Facebook, para serem transmitidos no Facebook, para serem transmitidos no canal do YouTube. Ele é gratuito, é a grande vantagem, não tem limitação de tempo de uso, não tem limitação de quantidade de uso, com um código desenvolvido aberto, o qual é mantido através do OBS Project, e com possibilidade de configuração de câmeras tanto para o celular como para o computador. Então, o OBS é muito prático e muito útil. As vantagens de usar o OBS é que ele possibilita adicionar textos, vocês vão ver que eu posso escrever textos na própria tela de gravação do vídeo, pode adicionar banners como, por exemplo, uma apresentação assim, como eu estou fazendo de PowerPoint, e posso também transmitir tanto imagem da câmera quanto de janelas do computador. Então, ele permite também gravação da própria tela do computador. Então, se dentro da minha videoaula eu quero apresentar uma pequena gravação de uma outra coisa que eu já tenha pronto dentro da minha tela do computador, eu também posso fazer isso. Então, eu vou demonstrar agora para vocês como é que esse OBS funciona rapidamente, e aí a gente finaliza e passa para as perguntas.
vou só pedir que vocês me deem um tempinho para que eu feche essa apresentação e abra do OBS, tá bom? Enquanto isso, Mirela e Pamela ficam conversando com você aí, rapidinho, só enquanto eu preparo a tela. Ok, tudo bem. Então, eu vou só aproveitar para dizer que a lista de frequências já está no chat, que vocês podem já assinar. Aproveitar também esse momento que a professora está trocando, é o tempo que vocês assinam a lista de frequência. Ana Paula levantou a mão, não sei se por engano, se não foi, pode colocar no chat a sua dúvida. Ok, vou colocar. Pronto, já estão me vendo? Conseguimos ver sim, professora. Já estão vendo a tela? Pronto. Sim. Então, gente, esse aqui é o OBS. O OBS, a imagenzinha dele é aquela que eu apresentei para vocês nos slides. Essa aqui é a tela de gravação do OBS. Essa imagem aqui que vocês estão vendo é a minha câmera dentro do OBS Studio, certo? Então, aqui vocês têm todas as ferramentas que o OBS disponibiliza. Então, aqui vocês vejam que eu tenho uma aula de psicologia jurídica, que já foi gravada. Aqui eu tenho o GENAT, que eu já usei como experiência, como alguma coisa que eu queria testar para vocês. E aqui eu vou ensinar vocês a como preparar uma outra aula. Para eu preparar um vídeo, né, uma videoaula usando o OBS, primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar pela internet. Eu tenho que entrar e baixar no meu computador o programa OBS Studio. Muito prático, como a gente baixa qualquer coisa. Então, eu entro na internet, boto lá OBS Studio, você vai encontrar e vai baixar, escolhendo. Se você usa o Linux, que é muito difícil usar o Linux, a não ser nos computadores da própria Secretaria Municipal ou Estadual de Educação, você usa o Linux, porque é gratuito, ou se você usa o sistema operacional Windows, você escolhe lá a opção Windows. Se você usa o Mac, você vai escolher lá o sistema operacional Mac. Então, para o sistema operacional do Linux, você tem um Pinguim. Para o Mac, você vai ter Mac OS 10.3, por exemplo, ou se você usa o Windows, aquela figurinha que tem uns quadradinhos, que é conhecido de todo mundo. Então, você baixa o OBS, instala no seu computador, e aí você começa a usar. Para você começar a usar, você você clica no ícone, que é aquele pretinho que eu mostrei para vocês, que parece uma direção de carro, enfim, ou eu mostrei lá nos slides,
e vai abrir essa tela aqui que vocês estão vendo, certo? A minha imagem aqui está aparecendo porque eu estava com a minha janela aberta, mas ele vai aparecer assim, sem nada, sem ninguém, certo? Então, eu vou criar a minha videoaula. Então, eu venho aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui o meu mouse? Alguém me deu um retorno? Estão vendo o meu mouse aqui? Sim. Então, vem aqui a palavrinha cena. Então, isso significa que você... Kátia, você não está vendo? Ó, o meu mouse está aqui, ó. Está vendo no meio da tela preta? Ana Paula, você queria falar? Ah, ótimo, Kátia. Não, professora, não, obrigado, viu? Era só sobre a frequência que eu não estava vendo o link, mas eu já encontrei. Obrigada. Tá. Então, desabilite sua mãozinha, senão a gente vai pensar que você está querendo falar. Ótimo, obrigada. Então, aqui vocês podem ir me interrompendo à medida que vocês quiserem, tá? Porque, como é a aplicação, é melhor que vocês vão me perguntando. Então, eu tenho aqui o meu mouse na tela preta e eu venho para cá, vou criar a minha videoaula. Então, eu clico aqui na palavra cena, tá vendo? Então, a palavra cena vai aparecer e ela vai pedir que eu habilite mais uma. Então, eu venho aqui, selecionei cena e aqui no maisinho embaixo, eu vou colocar adicionar. Ela vai aparecer aqui essa janelinha. Vejam que é muito simples. Que está escrito cena 4. Mas eu vou chamar de vídeo Genate. Vou chamar vídeo Genate. Vou colocar em letra maiúscula. Genate 01. Aí eu vou dizer ok. A minha cena, ela foi criada, tá vendo aqui em azulzinho? Muito bem. Aqui é a minha videoaula que eu vou criar. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui começar a criar o meu vídeo. Então, eu venho aqui nesse mais, vou apertar nesse mais e vão começar a aparecer as minhas possibilidades. A primeira coisa que eu vou fazer para facilitar é capturar, usar o dispositivo, ou seja, qual é o recurso, qual é a ferramenta que eu vou utilizar dentro do OBS para capturar a minha imagem e a minha voz. Então, eu venho aqui em dispositivo de captura de vídeo. Então, eu venho aqui, clico nele e eu vou criar uma nova ou eu vou utilizar uma que eu já tenho. Eu tenho duas aqui, mas eu vou criar uma nova para vocês aprenderem. Então, eu vou dizer que eu sou a professora. Professora. Vou me chamar de professora... Não, só uma professora mesmo. Aí eu vou dizer ok. E eu vai abrir essa outra janela grande aqui, que vai permitir que eu escolha qual é a câmera que eu vou utilizar. Então, eu vou dizer aqui que é FaceTime HD, que é a câmera que está aqui no meu computador, e olha eu aqui, apareci nessa tela maravilhosa. Eu digo, oba, gostei. Então, eu venho aqui em OK, e aí eu vou dizer, não, mas eu não quero ficar tão grande assim na minha tela dos meus alunos, não. Então, tá vendo? Eu venho aqui, tá vendo aqui onde é que está o meu mouse? Aqui, nessa listinha, nesse pontinho vermelho. Estão conseguindo ver? Ah, ótimo. Aí eu venho aqui, clico, usando o botão do lado esquerdo do meu mouse e vou diminuindo. Seguro e vou diminuindo. Ótimo, eu quero só que ficar desse tamanho para não atrapalhar a tela da minha aula. E eu não quero ficar aqui em cima, não. Eu acho melhor que eu fique aqui no cantinho da minha tela. Aí eu aperto, mantenho o meu mouse em cima e seguro com o botão do lado esquerdo e posso mudar e botar onde eu quero. Acho que aqui é melhor.
Gostei desse lugar. Agora, eu vou dizer que eu quero colocar, por exemplo, vou colocar um nome aqui para minha aula. Então, eu venho aqui novamente, aperto aqui no mais, tá vendo? E venho aqui e digo que eu quero botar um texto. Vou dar um título a essa minha aula. Então, eu venho aqui em texto, tá azulzinho, clico nele e ele vai aparecer outra janelinha. Para cada coisa que eu vou colocar, ele vai abrindo uma janelinha. Então, eu vou chamar o texto aqui de conteúdo da aula 01. Não vou criar o conteúdo. Ele vai abrir outra janela. Ele já tem a fonte, mas eu posso mudar essa fonte se eu quiser. Não vou mexer aqui, porque como é muito pouco para nós dois, eu posso confundir vocês. Então, vou usar a fonte que já está aqui, e aqui onde tem escrito texto, eu vou escrever o texto. Então, eu vou dizer que o conteúdo da minha aula vai ser conceito de vídeo. Muito bem. Gostei. Vou deixar branco mesmo, que está aqui, mas eu posso mudar essa cor. Se eu botar um pano de fundo lá, posso mudar a cor, porque eu posso, inclusive, mudar essa cor escura, viu, gente? Aí eu digo, ok. Olha como ficou grande. Eu preciso diminuir o tamanho desse meu título. Então, eu venho aqui novamente com o meu mouse, nessa bolinha vermelha, clico em cima e vou diminuir esse tamanho desse título, porque tá grande demais para mim. Eu acho que agora ficou melhor. Ou se eu quero deixar ele menorzinho, eu continuo diminuindo o tamanho dele. Venho para cá e coloco aqui. Tudo bem, vou trabalhar conceito de vídeo. Quero botar o meu nome aqui, porque os meus alunos, eles estão me vendo pouco, eu vou botar isso no YouTube, eu quero deixar meu nome gravado. Eu venho de novo aqui em mais. Aqui, cliquei. Vou procurar texto, ótimo, texto, e vou escrever. Criar uma nova, ou eu posso usar um que eu já tenho aqui, mas eu vou criar um meu novo e vou dizer que o meu nome é Professora Tânia. Ok? E vou escrever. Professora Tânia. Vou manter a mesma letra, vou deixar mesmo branca, mas eu posso mudar tudo isso, depois vocês explorem bastante o programa, e aí vocês podem mudar a letra, mudar a forma, botar cursiva, podem fazer do jeito que quiserem. Pronto, meu nome está aqui, venho de novo em cima da bolinha vermelha, clico com o mouse esquerdo, seguro e diminuo o tamanho da letra. Opa, maravilha. Clico novamente e movo aqui para debaixo da captura do texto. Professora Tânia. Muito bem. Maravilha, gostei. Eu não quero essa tela preta. Eu quero botar um pano de fundo nessa minha tela. Como eu vou fazer? Eu venho aqui no mais, de novo, tudo que eu vou acrescentar, eu vou aqui no mais. Vou aqui no mais. Peraí. Opa, não era isso que eu queria, vou cancelar. Vou aqui no mais, cadê, meu Deus? Vou aqui no mais e vou... Opa, peraí. Estão vendo que eu acabei de tirar do meu lugarzinho? Vamos aqui, é aqui. Vou aqui no mais e vou procurar imagem. Ó, para eu botar um fundo, eu vou aqui em imagem. Tem que estar alguma coisa gravada no meu computador como imagem. Aí eu vou em imagem,
e eu vou procurar, eu vou usar uma que eu já tenho aqui no meu computador, para vocês verem como é reutilizar um existente. Aí eu venho aqui em fundo, que eu já usei em outra aula minha, e vou dizer, ok, estão vendo? Eu tenho um quadro aqui, maravilha. Eu particularmente acho isso ótimo quando eu vou gravar minhas aulas para os meus alunos da graduação. Inclusive, eu fiz a partir do PowerPoint, esse fundo. Ah, mas está na minha frente. É verdade. O que é que eu faço? Eu venho aqui, ó. Tá aqui. Como fundo, eu tenho que colocar ele como a principal coisa do meu, aliás, a coisa que está no fundo de tudo. Ele vai para trás, para o último lugarzinho da fila. Estão vendo aqui, ó? Esse último lugarzinho da fila, ele desceu para cá. Aí eu venho, completo minha tela e olha aí que maravilha. Estou com a minha tela agora aqui. Ops. Aí venho aqui, vou ajustar melhor. E agora eu vou... Licença, professora. Oi. Desculpa, só um instantinho para avisar que a gente tem aí 10 minutinhos para finalizar. Tá, já vou finalizando. Eu fiz tudo agora, vou começar a gravar a minha aula. Venho aqui, do lado direito, estão vendo meu mouse? Vou começar a gravar minha aula. Começo a gravar. Olá, pessoal. Eu sou a professora Tânia, estou gravando minha aula para vocês. Opa, esqueci uma coisa. Dou uma pausa aqui nesses dois tracinhos. Interrompi a gravação. Conferi meu conteúdo, me lembrei o que é que eu ia dizer, aperto de novo dele, continuo gravando minha aula. Depois finalizo e minha aula está gravada onde eu selecionei. Que lá no início da minha aula ele pode gravar, ele mesmo escolhe onde quer gravar, ou eu posso dizer qual é a pasta que eu quero gravar. E é isso. Pena que foi tão rápido. Mas o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ter que treinar. Treinar para trabalharem e gravarem o vídeo. É assim que a gente aprende. Hora das perguntas. Olá, pronto, estou me ouvindo, né, agora? Opa, Luana, já baixou, Luana, que coisa boa! Ô, Raimunda, que coisa boa, tomara que vocês tenham gostado. Muitos elogios, professora, a aula da senhora, realmente é uma pena, né, o tempo realmente é curto, e a gente vendo a senhora explicar, dá mais vontade de fazer e praticar, mas infelizmente nosso tempo está acabando. A Gilda tem uma pergunta, ela colocou essa pergunta no chat. Tá. Ela diz assim, que na educação física em especial, esse recurso é fundamental, principalmente nas devolutivas dos alunos. Porém, os adolescentes possuem uma resistência em aparecer nesse tipo de recurso. Qual sugestão a senhora me daria para ultrapassarmos essa barreira que é cultural? Tá, isso é uma pergunta muito interessante, inclusive muitos professores têm dificuldade de aparecer na tela, né? Mas a gente tem que lembrar os alunos que eles fazem isso todo instante, eles fazem isso no Instagram, eles aparecem no WhatsApp, eles aparecem no Facebook. Então, a gente tem que primeiro fazer com que esse aluno se sinta seguro, que a imagem dele, lembrando que a gente pode usar a imagem do aluno, mas com o consentimento dele, e dentro de uma rede fechada. Eu não posso abrir o meu canal, se eu uso, por exemplo, um canal do YouTube, eu não posso abrir o meu canal para que todas as pessoas vejam as imagens, os vídeos dos meus alunos.
Eu preciso ter autorização dessa criança, desses pais, para que ele seja usado no canal, e depois eu tenho que ter o compromisso, ou terminou minha avaliação, terminou o momento de eu utilizar isso para a minha avaliação, para o compartilhamento, para a aprendizagem, eu tenho o compromisso de deletar esse vídeo, para que ele não fique aberto e exposto para todo mundo. E se o aluno, por exemplo, se os pais eles têm alguma objeção a isso, você pode, inclusive, usar o recurso de embaçar o rosto da criança. Então, você pede, se for uma coisa que é fundamental, você pode pedir isso. Mas lembrando que esses vídeos, eles não podem ficar veiculados publicamente. O uso da imagem é uma coisa muito séria. Lembrar que, quando a criança for gravar, ele precisa preservar a intimidade familiar, ele precisa utilizar uma roupa adequada. Meninas e meninos não podem expor o corpo de qualquer forma. Então, existe toda uma ética, não é? Toda uma ética de uso da imagem. Eu não toquei nesse assunto porque eu imagino que isso será abordado em outro momento. Mas, inclusive, eu me coloco à disposição da secretaria, se for o caso, de dar um curso mais longo sobre o uso de vídeos, e aí onde eu vou abordar todas essas questões. A ética do uso de imagem, um termo de consentimento esclarecido, a forma de utilizar, onde é que você vai usar um melhor ambiente. Então, tudo isso são coisas que o professor precisa ser orientado na hora de utilizar. Isso, só para confirmar, perguntaram aqui o nome do programa. OBS Studio. Isso. Certo. Professora, com certeza vou levar, né, essa disponibilidade que a senhora colocou. Eu acho que deixou um gostinho em todo mundo, né, de querer praticar, de querer conhecer mais. Vou aproveitar que já são 9h29, com a dor no coração, me despedir de vocês. Agradecer à professora Tânia a disponibilidade por essa 1h30, pela quantidade de conhecimento que foi compartilhado aqui, né? Muitíssimo obrigada. Agradecer a participação de todos na sala, a presença também dos intérpretes, né? Possibilitando aí a acessibilidade comunicacional para a nossa professora Daniela. E é isso, gente. Eu acho que a Pamela pode já encerrar. Eu quero só... Oi, Tânia, pode falar. Tá, eu quero só me despedir de todos, dizer da grande satisfação de ter estado aqui com vocês, agradecer ao Normando e ao Aldemir por ter possibilitado que eu chegasse aos colegas professores. Para mim, eu fico muito feliz de ter chegado até eles, né? E eu esperava que saísse o meu batismo hoje, né? Mas não foi possível, a gente para outro dia, né? Dizer que nós vamos nos encontrar, principalmente em outras... Professora, com licença. Oi. A Dani falou que depois ela pode analisar e lhe dar o sinal. Dani, muito obrigada. Depois analisa e pode lhe dar o sinal. Aí hoje ficou junto comigo, o Aldemir teve problema com a internet na casa dele, aí a intérprete Poliana me ajudou aqui no suporte também. Tá ótimo, pois muito obrigada a vocês, agradeço à Secretaria Municipal de Educação de Natal pela grande oportunidade e me coloco à disposição.